Olha quem voltou, olha quem tá de volta. É Top Temas Enem. Roda essa vinheta. Fala galera, hora do bisu de volta. Hoje com mais um Top Temas Enem. Vou trazer hoje um tema de geometria, talvez seja o tema mais importante de toda a prova do Enem e quiçá de qualquer vestibular desse universo, que é o famoso Teorema de Pitágoras. Pô, assim, como assim? Teorema de Pitágoras é a coisa mais importante. Cara, sem brincadeira, se você pegar todos os problemas de geometria plana que caem nos vestibulares, provavelmente, 90% deles, o Teorema de Pitágoras desempenha um papel fundamental. Por quê, gente? Se você pensar em todos os problemas que aparecem de vestibular, e praticamente todos eles, você vai calcular uma dessas coisas. Ou você calcula ângulo, ou você calcula distância, ou você calcula áreas e volumes. Particularmente no cálculo de distâncias, o Teorema de Pitágoras ele é talvez o melhor teorema para você calcular distâncias entre dois pontos. Por quê, cara? Porque na verdade a fórmula do Teorema de Pitágoras é uma fórmula que dá para você um tamanho. E esse tamanho é calculado de uma forma muito simples de uma figura que é super particular e super útil, que é o triângulo retângulo. Você conhece perfeitamente o Teorema de Pitágoras, que é esse aqui, ó. Triângulo retângulo, catetos B e C, hipotenusa A. O que fala o Teorema de Pitágoras para você? Ele fala o seguinte: a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então repara, cara, que com a fórmula de Pitágoras, eu tenho alguns detalhes importantes. Primeiro, para que você possa usar o Teorema de Pitágoras, precisa necessariamente ser um triângulo retângulo. Pô, Sandro, como é que eu faço um triângulo que não é retângulo? Se você tem um triângulo que não é retângulo, um jeito legal e artificial para você fazer isso é você baixando a altura, uma das alturas do triângulo. Porque quando você baixa uma altura do triângulo, aparece o que lá? Um ângulo de 90 graus bonitinho. E aí, cara, quando apareceu essa altura, você pode claramente aplicar o Teorema de Pitágoras, tá? A ideia desse vídeo aqui é trazer para você algumas aplicações imediatas do Teorema de Pitágoras, tá? Algumas um pouco mais sofisticadas, algumas um pouco mais simples para você decorar de verdade, tem que decorar para você ganhar velocidade no vestibular, tá bom? Bom, o jeito visual bonitinho de você ver o Teorema de Pitágoras é esse que eu fiz aqui, tá? Se você apoiar sobre os catetos do triângulo retângulo quadrados que tenham lados iguais a esses catetos e sobre a hipotenusa também um quadradão, o que você pode falar é que a área desse quadrado mais a área desse quadrado é igual à área desse quadradão aqui que está sobre a hipotenusa. Isso inclusive já foi tema de questão da UERJ, tá? Se você visse essa figurinha no problema da UERJ, você fazia o problema de cabeça muito rapidamente, tá bom? Meu intuito aqui é que você decore alguns resultados super importantes que vêm direto do Teorema de Pitágoras, tá bom? Primeiro lugar, os chamados triângulos especiais. Como assim triângulos especiais? São triângulos cujas medidas são fixas porque os ângulos são fixos. E são caras muito recorrentes em problemas, tá? Primeiro triângulo especial, esse aqui, ó, é o triângulo retângulo isósceles. Quando eu tenho dois ângulos internos iguais a 45 graus, o triângulo naturalmente vai ser retângulo isósceles. E aí, quem são os lados? X, X e a hipotenusa X raiz de 2. Então, por exemplo, se num problema você pegar um triângulo retângulo isósceles, em que esse lado vale a 10 e esse aqui vale a 10, com certeza a hipotenusa vai ser direto 10 raiz de 2, com certeza. Tá bom? Segundo triângulo especial, é o que a galera costuma dizer que é o triângulo egípcio. Que triângulo é esse? Ele, na verdade, é a metade de um triângulo equilátero. Então, na verdade, é um triângulo retângulo, cujos ângulos internos são 30 graus e 60 graus. Tá ele aqui, ó. Coisa importante sobre ele é o seguinte: se você tem um triângulo retângulo egípcio, que esse é o caso aqui, com uma hipotenusa 2x, o que acontece? O cateto que é oposto a 30 graus vai valer metade da hipotenusa, que é x. Por que isso? Porque o seno de 30 graus é meio. Então, se a hipotenusa é 2x, o cateto oposto a 30 graus tem que ser metade desse 2x, portanto, x. Beleza? E o cateto oposto a 60 graus tem medida x raiz de 3. Tá bom? Então, esses dois triângulos aqui, eles aparecem com uma grande frequência em várias figuras espaciais, planas, né? No hexágono regular, por exemplo, essa figura aparece várias vezes. No quadrado, por exemplo, essa figura aparece. Então, se você souber esses dois triângulos aqui, você pode dividir a figura que você tem em vários desses dois triângulos para você já ter os tamanhos já padronizados e decorados. Beleza? Tranquilo? Bom, os próximos triângulos são chamados triângulos pitagóricos. O que é um triângulo pitagórico? É um triângulo retângulo cujos lados são inteiros. Cuidado! Muita gente acha que esse triângulo aqui é o pitagórico. Cuidado, esse aqui não. Esse não é o pitagórico. Para ser pitagórico, os lados têm que ter tamanhos de medidas inteiras. Então eu coloquei aqui os principais triângulos pitagóricos. E quando eu digo principais,
são os que são mais recorrentes em problemas de vestibular, tá bom? O primeiro deles é o mais clássico, o 3x, 4x, 5x, ou seja, lados proporcionais a 3, 4 e 5. E aí qualquer triângulo que tenha lados múltiplos de 3, 4 e 5 vai ser um triângulo pitagórico, tá? Então 3, 4, 5, 6, 8 e 10, que é o dobro do lado de cima, o 9, 12 e 15, que é o triplo do lado de cima. Então qualquer triângulo que tenha lados proporcionais a 3, 4 e 5 vai ser um triângulo pitagórico. Ah, Sandro, então esse aqui é o cara com 30 e 60. Não! Pelo amor de Deus. Os ângulos internos desse cara são aproximadamente 53 graus e 37 graus. Não vem ao caso, não é muito recorrente de aparecer no vestibular, beleza? Próximo triângulo é o 5, 12, 13, ou seja, lados que sejam múltiplos de 5, 12 e 13, tá? Por quê? 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144, 13 ao quadrado é 169, que é 144 mais 25. Então todos os triângulos que sejam múltiplos desse cara também serão retângulos pitagóricos, beleza? Próximo pitagórico, esse já é um pouco menos conhecido, o 7, 24 e 25, tá? 7 ao quadrado, 49, 24 ao quadrado, 576, 25 ao quadrado, 625, que é a soma desses dois, beleza? E um último triângulo que é bem menos conhecido é esse aqui, ó, é o 20, 21, 29, tá? Então triângulos que tenham lados que sejam múltiplos de 20, 21, 29, primeiro, ele vai ser pitagórico e além disso ele vai ser retângulo. Então esses fatos aqui são muito importantes porque, além de você conhecer o triângulo em si, você já pode afirmar a natureza dele que ele de fato vai ser um triângulo retângulo. Ou seja, todo triângulo 3, 4 e 5 vai ser um triângulo retângulo e assim sucessivamente. Beleza? O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai pegar toda essa informação aqui e a gente vai aplicar em diversos problemas para você ver como o Teorema de Pitágoras é versátil. Ele pode ser usado em vários problemas diferentes. E, cara, se você souber isso aqui direitinho, várias contas difíceis você pode fazer com muita facilidade. Quer ver? Checa aí pra tu ver. Bom, galera, pra gente começar bem, trouxe dois problemas que apareceram na prova do Enem do ano passado, 2018, tá? São dois problemas que são aplicações imediatas do Teorema de Pitágoras, tá? Você não necessariamente vai aplicar o Teorema de Pitágoras do tipo A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E sim, na verdade, você vai usar os resultados que vêm do Pitágoras para você resolver esses problemas, tá? Então, a base de toda a solução é, de fato, o Teorema de Pitágoras, por isso a sua importância, beleza? Vamos lá olhar o nosso primeiro problema. Vamos lá. Primeiro problema é o seguinte, gente. O enunciado basicamente fala que uma artesã vai utilizar um quadrado para fazer algum tipo de estrutura lá. Esse quadrado, na verdade, ele é um quadradão que ele está dividido em vários triângulos e o problema diz que esses vários triângulos são triângulos, retângulos e isósceles, tá bom? E no enunciado fala que a menor peça desse quebra-cabeças aqui é um triângulo retângulo isósceles de lado 2, ou seja, esse triângulozinho pequenininho. Por que eu sei que ele é o menor? Porque o maior lado desse cara, na verdade, é o menor lado dessa pecinha e assim sucessivamente, tá? Então, de fato, essa é a menor peça possível desse problema. E aí a pergunta final do problema é perguntar para você o seguinte: qual vai ser o lado do quadradão grandão, tá bom? É um problema super simples, porque se você sabe aquele triângulo retângulo especial, que é o x, x, x raiz de 2, quando o triângulo é retângulo isósceles, o problema é imediato. Vamos fazer isso? Vamos lá. Bom, se aqui é 2 e aqui é 2, eu sei que é um triângulo retângulo isósceles, então eu vou marcar, por exemplo, de verde, esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, gente, ele vai ter qual medida? A medida dele vai ser 2 raiz de 2, né? Porque é x, x, x raiz de 2. Só que essa outra peça aqui também é um triângulo retângulo isósceles, né? Como não pode ter um 90 graus aqui, claramente, então esse outro lado vai ser o lado 2 raiz de 2. Agora, muito cuidado. Se você olhar para esse ladinho vermelhinho aqui agora, esse lado vermelho, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles x e x. Portanto, qual vai ser a medida desse lado vermelho? X raiz de 2. Só que o x, na verdade, é 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, essa medida vermelha aqui, ó, é igual a 4. Tá bom? Tranquilo? Bom, esse triângulo retângulo agora também é isósceles de acordo com o enunciado. Então, se aqui é 4, o ângulo de 90 graus está aqui. Essa outra medida vermelha também vai ser igual a 4. Tá bom? Então, eu tenho 4, 4, e aí esse outro lado aqui, que é a hipotenusa desse triângulo, esse lado azul, ele vai ter qual medida? 4 vezes raiz de 2. Então, esse lado azul mede 4 raiz de 2. Beleza? Só que se esse cara é 4 raiz de 2,
ele também vai ser o ladinho de um triângulo retângulo isósceles. Então isso aqui é 4 raiz de 2, aqui também será 4 raiz de 2. Perfeito? Tranquilo? Só continuando. Agora vê esse lado laranja aqui, ó. Esse lado laranja aqui, ele é o quê? Ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, cujo cateto é 4 raiz de 2. Então essa hipotenusa mede quanto? 4 raiz de 2 vezes raiz de 2. Portanto, 4 raiz de 2 vezes raiz de 2. Esse lado laranja é 4 vezes 2, que é igual a 8. E aí, como esse último triângulo também é retângulo isósceles, se isso é 8, isso aqui também vai ser igual a 8. Pronto, nosso problema já encerrou. Por quê? Eu quero saber o lado do quadrado grandão. Olha para essa dimensão toda aqui, ó. Essa dimensão toda é de fato o lado do quadradão. 8, 4, 2. Se você somar esses segmentos, você tem o tamanho do lado do quadrado. Portanto, 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14 é o lado desse quadradão. Tranquilo, gente? Só usei o que nesse problema? Aplicação direta do Pitágoras, que é o triângulo retângulo isósceles, x, x, x raiz de 2. Perfeito? Bonito, né? Vamos que vamos. Nosso próximo problema. Esse probleminha aqui, que gerou uma certa polêmica nos alunos, muitas vezes vieram conversar, falar, poxa, mas eu não sabia o que fazer no problema. Gente, é só um Pitágoras tranquilo, com um detalhe bobinho nesse problema aqui. O problema é o seguinte, cara. Você tem um cilindro grandão, tá? O esquema dele é esse. Um cilindro grandão. E aqui no entorno desse cilindro, você vai colocar como se fosse uma fita, né? Essa fita aqui, ela vai ser enroscada ao redor desse cilindro, tá bom? E o que vai acontecer? Quando você enroscar essa fita ao redor do cilindro, o cilindro vai ter essa configuração aqui, tá bom? O que eu sei sobre essa fita? Inicialmente, você vai inclinar essa fita num ângulo de 30 graus em relação aqui à base, e a partir daí você começa a enroscar essa fita, e essa ponta da fita finalmente vai parar aqui, tá vendo? Ela começa aqui e ela termina exatamente aqui, tá bom? Qual é o dado do problema? O raio da base desse cilindro tem tamanho 6 sobre π. Se o tamanho é 6 sobre π, ele pergunta pra gente no problema qual é a altura do cilindro. Presta atenção num detalhe super importante. A variação vertical dessa fita é a altura do cilindro, ok? Só que a variação horizontal dessa fita, ou seja, essa distância aqui, essa distância é a quantidade de voltas que essa fita vai dar em torno do cilindro. Para eu saber a quantidade de voltas que ela deu em torno do cilindro, eu tenho que olhar para essa figura aqui. Porque essa figura diz para a gente o quê? O tamanho horizontal que essa fita vai se deslocar. Então preste atenção. Olha para essa fita, olha para cá. Ó, daqui para cá, a fita deu uma volta. Daqui para cá, 2 voltas. Daqui para cá, 3 voltas. 4 voltas. 5 voltas. 6 voltas. Ou seja, esse tamanho aqui é o tamanho equivalente a 6 voltas na base do cilindro. Ou seja, essa dimensão aqui corresponde o que, Sandro? Corresponde a 6 vezes o comprimento da base do cilindro. Por quê? Porque se a fita dá 6 voltas em torno do cilindro, essa dimensão horizontal necessariamente tem que ser igual a 6 vezes o comprimento da base, que é o deslocamento horizontal que a fita dá. Só que eu já sei o raio da base. É 6 sobre π. Então você lembra que o comprimento de uma circunferência, o perímetro dela, é 2π vezes o raio. Tá certo? Se é 2π vezes o raio, é 2π vezes esse raio, que é igual a 6 sobre π. Olha o π indo embora. Π foi embora aqui. Tchau, tchau. Quer dizer então que o comprimento dessa base desse cilindro é igual a 12. Ok. Se o comprimento é 12, nosso problema está quase acabando. Por quê? Repara bem. Se essa dimensão é 6 vezes o comprimento, então 6 vezes 12 é igual a 72. Perfeito? Nosso problema agora encerrou. Por quê? Se você olhar para esse triângulo aqui, ó, repara bem. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo especial. Por quê? Ele é retângulo, esse ângulo é 30 graus. O que você sabe num triângulo desse? Que se a hipotenusa mede 2x, o cateto oposto a 30 vai medir x. Então vou botar um x aqui, qualquer, tá certo? E repara que esse x no problema é a altura do cilindro. E se esse cara é x, necessariamente esse 62 que está aqui tem que ser igual a quanto? X raiz de 3.
Olha que coisa maravilhosa. Então já consigo encontrar o x diretamente. 72 tem que ser igual a x raiz de 3. Vamos fazer a conta? 72 tem que ser igual a x raiz de 3. Passo raiz de 3 para cá. O x é igual a quanto, galera? 72 dividido pela raiz de 3. Quando você racionaliza, você multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Então fica 72 raiz de 3 sobre 3. Portanto, 24 raiz de 3. Esse é o tamanho da altura do cilindro. Foi ou não foi, gente? Tranquilinho esse Pitágoras aí? Então, duas aplicações bem legais sobre Pitágoras que apareceram na prova do Enem do ano passado. Beleza? Galerinha, mais dois problemas. Um agora do Enem de 2017, outro do Enem de 2016. Parece que são problemas, né, que envolvem círculos e outras coisas, mas, mais uma vez, envolvem o Teorema de Pitágoras, como você vai perceber agora, tá? São problemas super simples, tá bom? E a ideia do Teorema de Pitágoras para esses dois problemas é muito legal, tá bom? Confere aí, vamos lá. Bom, gente, primeiro problema é o seguinte. Isso aqui, de acordo com o problema lá do Enem de 2017, é como se fosse um melão. Esse melão vai ser usado para decoração, tá? Vai ser cortado, né? Vai formar essa calota esférica aqui. Você vai cortar esse melão para que isso aqui seja a base dele. Ele fica apoiado em cima da mesa, tá bom? Esse melão tem um diâmetro de 10 centímetros, tá? O diâmetro dele é 10 centímetros. E o que o problema fala é que esse raio aqui tem que ser de pelo menos 3 centímetros para dar um pouco de estabilidade pro melão e ele não ficar meio capenga em cima da mesa, tá bom? Outra coisa importante é a seguinte. O raio tem que ser de pelo menos 3 centímetros, mas essa parte vermelha aqui, que é a área que vai ser a área usada para decoração, tem que ser a maior possível, para você poder ter a maior área útil para você usar como decoração para doce, beleza? A pergunta do problema é a seguinte. Em que altura esse cara tem que fazer o corte no melão para que essas condições sejam todas satisfeitas simultaneamente? Bom, pensa comigo, gente. Se a área tem que ser a maior possível, repara, se você sobe um pouquinho esse corte, ou seja, se você aumenta essa altura, o que naturalmente vai acontecer com esse raio aqui? Ele vai aumentar. Ele vai aumentar até ter a tendência de virar o raio da própria esfera, que representa o melão, e a partir dali você diminui de novo o raio. Então o raio ele aumenta e depois diminui. Só que como eu quero ter a maior área possível disponível para decoração de doces, esse corte não pode ser muito alto, porque senão você perde área para decoração. Em contrapartida, o raio tem que ser pelo menos 3 centímetros. Então é fácil perceber nesse problema que a condição para você ter a maior área possível para decoração é que esse raio aqui seja de fato 3 centímetros. Tá? Então esse raio tem que ser necessariamente 3 centímetros. E é com essa ideia que eu vou começar a solução do problema, tá bom? Vamos lá. Então repara, gente, se isso aqui é 3, tá? Esse raiozinho aqui, ó, que eu tô marcando, ele vale 3, tá bom? Se o diâmetro desse melão é 10, isso quer dizer que o raio dele, o raiozão mede 5. Ou seja, esse tamanho todo aqui, ó, amarelo, ele mede 5 centímetros, tá bom? Repara, isso é 5, só que isso aqui vale quanto? Isso aqui vale H, que é justamente o H que eu quero saber. Então, se tudo isso é 5 e esse cara aqui é H, você concorda comigo que esse pedacinho aqui vai ser 5 menos H? Faz sentido? Tudo menos H. Pô, Sandro, cadê o Pitágoras aqui? Olha, esse cara aqui, ó, ele é perpendicular a esse chão aqui, essa base. Então, repara, se você ligar esse cara aqui do centro da esfera a um ponto qualquer dela, quanto é que vale essa dimensão aqui? Essa dimensão vale 5. Então, essa dimensão aqui, ó, ela vale 5, que é o próprio raio. Então, esse 3 aqui, ó, é o raiozinho aqui de baixo, é esse catetinho aqui. Aqui eu tenho um ângulo claramente 90 graus. Pronto, é só a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, beleza? Então, repara, esse raio aqui é 5, isso aqui é 3, portanto o problema já terminou, né? Porque, vê só, 5 aqui, 3 aqui, que triângulo é esse, gente? Ó, é um triângulo retângulo, esse raio aqui vale 5, esse pedaço aqui vale 3, é um triângulo especial. Olha que beleza. Então esse cara que é o 5 menos H, ele tem que valer quanto? Ele tem que valer 4. Pronto, gente. Se isso é 5, 3 e esse cara necessariamente é 4, porque é um triângulo retângulo pitagórico, então nosso 5 menos H tem que ser igual a 4. Acabou. 5 menos H tem que ser igual a 4, portanto H é igual a 1
centímetro e acabou o problema. Olha lá, problema muito simples envolvendo o Teorema de Pitágoras. Perfeito? Tranquilo? Bom, o nosso próximo problema caiu no Enem de 2016, tá? Tem um enunciado lá falando sobre um joguinho que você usa bolas. Então, em um determinado momento do jogo, eu tenho uma bola grandona, que tem raio de 5 centímetros, que ela parou encostadinha de uma bolinha que tem raio de 2 centímetros, tá bom? Então, isso aqui, essa parte azul, simboliza como se fosse o chão, o plano, horizontal. E aí a pergunta do problema é a seguinte: essas bolas aqui, elas tangenciam o chão nesses pontinhos A e B. A pergunta do problema é quanto é que vale basicamente a distância entre A e B, tá? Na verdade ele pergunta quanto é que vale a distância dividido pelo raio do menor, tá? Se eu calculei a distância, o problema já morreu, tá bom? Gente, onde que o Pitágoras vai entrar aqui? Agora é assunto clássico de prova do Enem. Problemas envolvendo vários círculos. Quando eu tenho problemas que envolvem vários círculos, a primeira coisa que eu faço é ligar os centros. Isso aqui é claro para todo mundo, tá bom? Se você não sabia dessa, bizu maravilhoso. Então vamos fazer isso? Ó, vou ligar os dois centros. O centro dessa tá aqui, o centro dessa tá aqui. Quando você ligar os dois centros, o que vai acontecer? Se esse raio é 5 e esse raio é 2, essa dimensão amarela é a soma dos raios. Portanto, ela vale quanto? 7. Beleza? Outra coisa super importante envolvendo vários círculos. Toda vez que eu tenho círculos tangenciando retas, tangenciando planos, é muito legal que você desenhe os raios que são perpendiculares nos pontos de tangência. Porque vai aparecer o quê? Um ângulo de 90 graus, para você usar o Teorema de Pitágoras. Tá certo? Vamos fazer isso? Olha aqui, ó. Vou traçar esse raio aqui, que é o raio perpendicular ao ponto de tangência. Vou fazer esse outro raiozinho aqui, que é o perpendicular ao ponto de tangência. Então, eu vou pegar essa figura que está aqui, vou desenhar aqui embaixo para você ver melhor. Olha, eu tenho a dimensão de 7 bem aqui, beleza? Eu tenho a dimensão de 2 bem aqui. Eu tenho a dimensão 5 bem aqui também. E essa dimensão branca é a dimensão D, que eu quero calcular. E esses ângulos aqui, ó, olha que maravilha, são ângulos de 90 graus. Olha que coisa bonita, gente. Se você está vendo que isso aqui é D, então você pode pegar essa dimensão D e passar aqui para cima. Ou seja, você desenhar uma reta paralela a essa. Porque se esse cara é paralelo a esse, eu tenho uma reta aqui e eu traço uma paralela a ela, eu consigo transportar segmentos. Então, se isso é D, com certeza esse cara vai ser D também. Se tudo isso é 5 e esse pedaço é 2, claramente esse pedacinho branquinho que eu estou destacando, ele vale quanto? 5 menos 2, que vale 3. Pronto, problema acabou. Repara, 3, D, 7, é só a gente aplicar direto o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, olha, 7 ao quadrado tem que ser igual a 3 ao quadrado, tudo isso mais D ao quadrado. Então, passando o 3 ao quadrado para cá, D ao quadrado vai ser 49 menos 9, 40. Portanto, quem é o D? É a raiz de 40. Lembra que 40 é 4 vezes 10, portanto, a raiz de 40 é igual a 2 vezes a raiz de 10. E esse é o nosso gabarito. Tá bom? Então, no problema, ele pedia para você calcular essa distância dividida pelo raio do menor. Então, era 2 raiz de 10 dividido por 2, que dava raiz de 10. Tá? Um truque super legal que você pode decorar, se você quiser, é que esse tamanho aqui, a distância entre os pontos de tangência, ele é sempre 2 vezes a raiz quadrada do produto dos raios, tá? Então, 2 vezes raiz quadrada de 5 vezes 2, 2 raiz de 10. Uma ideiazinha maneira, diretamente quem? Teorema de Pitágoras. Bom, galera, nosso último problema sobre Teorema de Pitágoras, agora um Enem um pouco mais antigo, tá? Enem 2010, beleza? Dá uma olhadinha em como o Pitágoras é poderoso nesse problema, cara. Vê só como é que é o enunciado. Você tem uma plataforma e em cima dessa plataforma aqui você tem uma torre. E essa torre precisa ficar muito bem sustentada de acordo com o enunciado. E para sustentar essa torre, você vai usar cabos de aço. Esses cabos de aço vão ser colocados onde? Bem aqui nessa extremidade da plataforma e bem no ponto médio dessa aresta lateral da torre, tá bom? Dados do problema. Você sabe que essa plataforma é uma base quadrada, tá bom? E ela tem tamanho 19 raiz de 2 de lado, beleza? A base da torre também é uma base quadrada, concêntrica à base da plataforma.
e a medida do lado da base é 6 raiz de 2, e a altura dessa torre é igual a 24, tudo em metros, tá bom? Pergunta do problema é quanto vale o comprimento desse cabo de aço aqui, beleza? Gente, eu preciso usar o teorema de Pitágoras, então eu preciso que apareça um ângulo de 90 graus. Bom, vamos tentar fazer aparecer esse ângulo de 90 graus aí? Vamos lá, vem comigo. Coisa importante é o seguinte, quando você vê problemas que envolvem pirâmides, acho que a primeira coisa evidente a você fazer é você baixar a altura. Uma coisa super legal, né? Lembra quando você baixa a altura, você naturalmente gera um triângulo retângulo, porque aparece um ângulo de 90 graus aqui. E essa altura você conhece, ela é 24, tá bom? Uma coisa legal também é o seguinte, cara, se essa base é 6 raiz de 2, você já sabe tudo sobre ela, inclusive a diagonal dela, né? Que é esse tamanho aqui, beleza? Olha o que eu vou fazer, gente, preste atenção. Primeiro, se essa altura é 24 metros, esse cabo ele fica colocado no ponto médio da aresta lateral. Portanto, proporcionalmente, se eu estou aqui em 24 metros e isso aqui é o ponto médio da aresta lateral, proporcionalmente eu estou na metade da altura, né? Uma semelhança, um teorema de Tales. Então, se isso aqui é 24, olha só, cara, olha que legal. Você concorda comigo que essa distância aqui, ela vai valer 12, que vai ser a metade da altura? Justificativa para isso, eu estou no ponto médio. Se eu estou no ponto médio, estou a meia altura. Tá certo? Então, repara, essa distância aqui também é uma distância perpendicular por construção. Se eu fizesse um triângulo retângulo aparecer aqui, ia ser muito maneiro. Vamos fazer aparecer? Olha ele aqui, ó. Liga esse cara até aqui e esse cara até aqui. Olha esse grande triângulo retângulo, maneiro demais. Repara que essa dimensão aqui é o que eu quero calcular, que é a dimensão D, tá bom? Quanto é que vale esse tamanho todo? Agora vamos lá com muita calma, presta atenção. Se esse quadrado tem lado 6 raiz de 2, você sabe que a diagonal de um quadrado vem daquele triângulo especial, x, x, x raiz de 2, tá bom? Então se isso aqui é 6 raiz de 2, quer dizer que a diagonal inteira do quadrado vai medir quanto? Vai medir 6 raiz de 2 vezes raiz de 2, portanto, 12. Se tudo isso é 12, você concorda que todo esse pedacinho aqui vale metade da diagonal e, portanto, 6? E se isso é metade da diagonal, esse pedaço vai ser metade da metade, porque esse ponto é ponto médio. Se isso é 6, só esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, mede quanto? Mede 3. Olha que bonito. Tá bom? De novo, gente. Isso aqui é o centro tanto da plataforma quanto da torre. Portanto, repara, se essa base da plataforma tem lado 19 raiz de 2, toda a diagonal dela deveria valer quanto? 19 raiz de 2 vezes raiz de 2. 19 vezes 2 é 38. Se tudo isso é 38, esse pedaço daqui até aqui mede quanto? Mede metade, 19. Só que repara, tudo isso aqui é 19. A gente já viu que esse pedaço aqui, ó, ele vale quanto? Vale 6. Olha que beleza. Se isso é 6 e isso aqui é 19, então esse pedaço daqui até aqui mede quanto? 19 menos 6, que dá quanto? Dá 13. Olha que bonito. Se isso é 13 e isso é 3, repara. Esse lado todo mede quanto? 16. Esse triângulo é 12, 16, lado D. Queridos, vamos lá. 12 é 3 vezes 4. Quem é 16? É 4 vezes 4. Ou seja, que triângulo é esse? Ele é um múltiplo do triângulo retângulo pitagórico. 3, 4, quem está faltando? É o 5. Então está faltando o 5 vezes 4. Portanto, quem é o 5 vezes 4? É o nosso D. D é igual a 20. E acabou o nosso problema rapidamente. Foi ou não foi, gente? Tranquilo? Então espero que você tenha percebido como o Teorema de Pitágoras ele é muito útil na prova do Enem. Ele é super importante. Cálculo de distância na plana, na espacial, na analítica, não importa onde seja. Teorema de Pitágoras na cabeça. Tranquilo, galera? Até o nosso próximo episódio do Top Temas Enem. Vamos que vamos e vem no bisu!